Ok, é muito bom estar com vocês aqui, é um prazer imenso. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sei se você já perguntou algumas vezes, analisando a vida de negócios, de sucesso, enfim, talvez você tenha se perguntado se você tem feito tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, o fluxo financeiro por vezes parece travado. E a gente pergunta por que que alguns ambientes parecem sugar a nossa energia enquanto outros ambientes fazem florescer nossa energia e nossa abundância. A resposta pode muitas vezes não apenas estar no que você não faz, mas está na vibração, na frequência em que você está. Nós vivemos no mundo, no universo em que tudo é energia, é informação, é intenção. Isso não é somente um discurso motivacional, ou talvez, quiçá, até espiritual, não. Isso é ciência. E é isso sobre o que nós vamos falar hoje. Como que a prosperidade pode ser medida, sentida e sustentada quando você entende como vibrar nela conscientemente? O que eu vou falar hoje, o que a gente vai trazer para vocês hoje da mesa, tem a ver com neurociência, tem a ver com física quântica, tem a ver com outras informações científicas. A neurociência nos ensina que tudo aquilo que repetimos com intenção molda nosso cérebro. Os circuitos neurais, eles se organizam em base em pensamentos, palavras e emoções. Se você passa a vida dizendo: "Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, nunca dá certo para mim. Ah, isso é muito difícil. Eu nasci para nessa condição e viver assim." O seu cérebro, isso eu estou falando de neurociência, se adapta a esse padrão e começa a filtrar realidades de forma coerente com o seu padrão. Já pensou que a escassez pode ser mais do que um programa rodando no seu sistema do que uma verdade absoluta? O universo é abundante. A boa notícia é que isso pode ser reprogramado. Assim como um computador aceita um software, você baixa lá e instala ele, o seu campo energético também responde a essas novas informações. E é aqui que entram os gráficos, um spray de plasma, práticas que você pode usufruir e o que a gente vai compartilhar hoje. Falando da física quântica, a física moderna, especialmente essa quântica que nós falamos, ela já comprovou que o observador influencia o que está o observado. Em experiências, por exemplo, como não sei, muitos de vocês conhecem como a dupla fenda, as partículas se comportam diferente quando elas são observadas. Isso nos mostra que a intenção altera o comportamento da matéria. Você não é apenas um ser que observa a vida. Cada um de nós somos seres que cocriamos a realidade com foco na consciência. Tudo é energia. E o dinheiro também é energia. É o que acontece quando você começa a olhar para o dinheiro não com medo, não com falta da escassez que ele pode trazer, ou controle, mas a gente tem que olhar com o dinheiro com gratidão, com respeito, com amor. E isso muda a frequência. O seu campo muda. O campo, ele é o molde. O seu campo é o molde da matéria. Falemos, por exemplo, da água. É uma das substâncias mais sensíveis do planeta. Pesquisadores como Masaru Emoto, ele tem mostrado que a água responde às palavras.
a músicas e até pensamentos. Quando você estrutura uma água sua que você toma, que seja uma água plasmada, com palavras de abundância, quando você ancora isso e você põe numa mesa ou em algum local, e quando você expõe os campos plasmáticos da água do Gans, você está carregando a sua água com informação viva, que atua como um espelho para reprogramar você por dentro. Então hoje nós vamos aprender a criar água de prosperidade. Se liga, Edson. Não por superstição ou por alguma fantasia, misticismo, nada. Mas é como um campo vibracional. Nós vamos aplicar tecnologia simples e eficaz para que o ambiente que você vive se torne um aliado, não um sabotador da sua vida, dos seus negócios de sucesso. Eu produzi, criei um gráfico, um biômetro. É um gráfico, um instrumento, eu vou compartilhar com vocês e eu fiz um e-book disso para você medir não só a vibração de objetos, ambientes, mas medir a sua frequência financeira e de várias coisas que lida com que dinheiro que você coloca o seu dinheiro. Então, isso permite comprovar de forma prática que a energia que te move, a frequência que muda, que é o que parece invisível, pode ser sentido, pode ser mensurado, pode ser utilizado como uma ferramenta de transformação. Além disso, a gente vai mergulhar um pouco também na tecnologia do plasma, que atua como um campo de energia inteligente. Esse plasma ele não é químico, ele é vibracional. Ele comunica com o seu corpo, com a sua água, com os seus projetos. Ele cria um ambiente de ordem antes mesmo de haver alguma confusão. É como se uma partícula invisível estivesse organizando ali os átomos ao seu redor, com base na frequência que você emite. Então, quando você integra, finalizando aqui essa reflexão, quando você integra uma mesa gravitacional, quando você integra códigos sagrados, intenção consciente, nós não estamos simplesmente pensando positivamente, nós estamos reposicionando o nosso campo vibracional para que ele seja compatível com a abundância que nós queremos viver. Eu poderia fazer um curso disso, uma mentoria disso. É muito profundo isso. Mas eu quero trazer algumas pinceladas aqui, juntamente com o Edson, para você perceber que tudo que está à sua volta muda seu estado interno. E o nosso consciente, subconsciente, diante de determinadas situações econômicas e financeiras, porque o dinheiro passa por tudo na nossa vida. Na vida espiritual, na vida econômica, na vida social, intelectual, todos os âmbitos da vida. Então, quando você estiver diante dessa situação, o que tem lá dentro não é um programa de escassez de tudo, não. Você reflete e age com base no que você está reprogramando. Então você vai perceber que o dinheiro, as oportunidades, as pessoas, tudo são atraídas pelo seu campo que você sustenta. E isso juntos nós vamos buscar limpar isso, reprogramar, ativar essa frequência com fluidez, com abundância e propósito. Então, seja bem-vindo, prepare aí sua água plasmada, se você tiver, sua caneta de saúde. Futuramente, muitos de vocês já estarão suas mesas, né, de prosperidade. E eu quero que vocês venham experimentar conosco essa nova forma de pensar, uma nova forma de vibrar. Eu falo isso para mim e eu sinto os resultados disso na minha vida. Então, porque quando você muda a sua vibração, você muda a sua realidade. Eu vou compartilhar com vocês um e-book, já é de um dos bônus que eu quero trazer para vocês e compartilhar nesta tarde aqui com vocês. Eu coloquei a minha tela aqui para aparecer, eu pequeno, para a gente aparecer, pelo menos acredito que sim, que essa live eu vou colocar no YouTube. Então,
Espera aí que eu compartilhei. Ah, tá. Ok, vocês já estão vendo minha tela aí. Ok, deixa eu colocar aqui para me aparecer aqui. Só um minuto. Eu tenho que configurar os sistemas aqui. Ok. Então, esse PDF aqui, eu vou compartilhar com vocês, é como você medir a sua frequência vibracional do dinheiro. É um guia prático, Edson, você pode me interromper e pode sugestionar alguma coisa dentro desse gráfico aqui. É um guia prático que vai te ensinar como você aprender a identificar energias de escassez e transformar em prosperidade. Naturalmente, eu fiz um gráfico, deixa eu compartilhar o gráfico aqui com vocês, que aí vocês vão entender como usar esse gráfico aqui. Então, vamos lá. Tenha um pouquinho só de paciência e eu vou abrir, ó. Esse é um gráfico que eu criei aqui para vocês. Espera aí. Eu tenho que abrir um de cada vez. Ele não aceita. Vamos ver se ele não aceita quando eu tenho três coisas abertas. Não, vamos ver se ele vai aceitar ou eu tenho que fechar o outro. Ok, aceitou. Olha, esse é um gráfico que eu vou compartilhar com vocês, que eu produzi eles para você medir a sua frequência. Então a gente tem aqui, ó, de sem negativo até positivo e depois a outra parte positiva. Então você vai entender, você vai conhecer com esse gráfico aqui se você está numa zona perigosa financeiramente, economicamente, numa zona perturbada, numa zona neutra, ou se você já está vivendo a zona saudável e a zona plena de abundância, ok? Então, eu quero ensinar vocês aqui como mexer nesse gráfico. É rápido, eu vou tentar ser objetivo aqui. Então, agora nós vamos lá abrir o gráfico. Olha que coisa, como diz aqui, massa esse negócio aqui. Eu tenho que fechar esse gráfico, ele não vai conseguir abrir, não. Espera aí. É importante que você tenha aí, é claro, um pêndulo para medir isso, porque o gráfico eu já vou compartilhar com vocês. Então, ó, vamos pensar aí. Opa, vamos pensar aí. As ferramentas necessárias para isso é o seguinte: é esse biômetro de Bovis, tá? Então, ele tem uma escala que mede unidades de vibração. A faixa ideal é 7.000 unidades de Bovis, tá? Outra ferramenta é o pêndulo. É bom que você tenha um pêndulo. Se não tiver, a gente improvisa um pêndulo aí, é muito simples. Nem que você bota uma aliança na cordinha, ele vai servir como um pêndulo. E a base de medição. O que você pode medir nesse gráfico? Seu dinheiro. Pode botar uma nota de dinheiro na frente e medir qual é a frequência que esse dinheiro está tendo. Você pode medir sua carteira. Ó, que coisa interessante. Qual a frequência, que vibração minha carteira está vibrando? Numa frequência de escassez, a gente tem aquele pensamento, né? Se eu botar uma nota de US$ 1 dentro da minha carteira, isso vai atrair mais dinheiro. Ou se eu botar um dinheiro maior, enfim. Nós temos, por exemplo, alguns gurus no mercado, né, que ele fala assim, ó, eu não ando na minha carteira com menos de US$ 200. É sagrado isso, eu não tiro ele e eu tenho que manter isso. Então, você pode medir tudo que você quiser economicamente, financeiramente, ok? Então, essas são as ferramentas que nós vamos usar. Qual é o passo para medir? Simples. Você senta, coloca ali o seu gráfico, é importante que você imprima esse gráfico, né? Faça uma respiração para você se aterrar, né? E afirme: eu desejo medir a frequência vibracional desse meu dinheiro aqui com clareza. E aí então você posicione o objeto que você quer medir a frequência na ponta lá do gráfico, lá embaixo, que tem uma meia-luazinha, vou mostrar para vocês, e usa o pêndulo para medir essa frequência, tá? E você observa com o pêndulo qual a faixa que o pêndulo vai oscilar. Se está nas zonas negativas, escassez, ou se está na zona positiva. E ao final, ele vem trazendo aqui como você melhorar essa frequência. E aí as coisas vão começar a fluir. E aí vem as interpretações, né?
Na zona que está lá de 10 negativo 100 mil a 10 mil, é uma zona perigosa. Por vezes pode ser de profunda escassez, medo, culpa, dívidas, enfim. Mais à frente, se estiver vibrando na zona, e lá no gráfico vem trazendo isso, de 1.000 a 6.500, o dinheiro é funcional, mas sem fluxo elevado. E aí, por fim, a zona de prosperidade. Seu dinheiro movimenta com propósito, com canal de luz, enfim. O que pode fazer para você elevar essa frequência? Primeiro, use água plasmada como que um spray. Você pode pulverizar ali o seu dinheiro, não muito, que senão vai molhar, né? Mas sabe aquela névoa ali? Frequência, gente. Nós tem em mente isso. O universo é frequência. Cada um de nós aí, você está aí no seu ambiente e tem dezenas, quiçá centenas de frequências aí no seu meio. Se você ligar uma televisão aí, você vai pegar 1.001 canal, um rádio, qualquer coisa, Wi-Fi. É frequência. O invisível é muito maior do que o que a gente vê e palpa. Nossa mente consciente, o ego, não consegue absorver isso. A gente tem que sair dessa mente analítica, passar da mente do ego, a mente da razão, passar pela mente analítica para acessar essa mente subconsciente que detecta esse campo extrafísica, o mundo energético, o mundo espiritual e o mundo invisível. Coloque isso na sua mente e você vai ver a vida com outra visão. Então, o plasma atua nisso. Você pode colocar etiquetas, frases, entendeu? Na sua carteira, em algum lugar, circulação abundante. E aí, se quiser, eu mando várias frases curtas e objetivas para você espalhar isso onde passa o seu dinheiro. Os gráficos da mesa, nossa, é top da galáxia um negócio desse. O investimento que você talvez fizer disso vai redundar em mil uma coisa em função do que a gente conseguiu e o universo trouxe para potencializar toda essa energia, essa frequência. E aí, você envia intenção de fluxo, proteção energética. Lembre que eu disse no início, nós estamos lidando aqui com neurociência, nós estamos lidando com física, nós estamos lidando com o mundo subatômica, com nanotecnologia, que é questão de água. E eu poderia aqui trazer várias confirmações de que isso funciona e de que isso é real. E o mundo está cheio dessas informações. Então, você pode ter um ritual semanal de alinhamento. Que é isso? Segure seu dinheiro nas mãos com reverência, entendeu? Agradeça pelo fluxo de abundância. Quando você agradece, o que acontece? A graça desce. É uma frase da minha esposa que ela sempre fala, ela faz vídeos diários. Eu quero depois passar o link para vocês, é muito interessante. Então, feche os olhos e sinta isso. Eu preciso alongar aqui. E aí vem trazendo algumas recomendações, alguns benefícios dessa prática, entendeu? Quais são os benefícios disso? Gostei dessa foto. É um fluxo financeiro, aumenta a circulação. É uma consciência expandida. É melhor do que relação com dinheiro. São crenças limitantes que nós recebemos ao longo da geração, criação ancestrais, sistema. É muito profundo isso. O tempo é curto para mim detalhar isso. Enfim, é um magnetismo, é só uma atração. E aí vem toda essa transmutação de padrões de escassez, enfim. E você pode integrar isso à sua rotina diária, transmutando com práticas regulares e com consciência, ok? Essa apresentação termina aqui. Eu vou fechar ela para me abrir de novo o gráfico e vou compartilhar com vocês esse gráfico. Então, as ferramentas são essas aqui. Deixa eu. Edson, se você tiver algo para falar sobre isso, você aqui é o pai da radiestesia. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Eu quero dizer a todos que esse gráfico que você montou, Fabrício, está muito bom, porque nós podemos ver de 0 a 100% e até a menos. Tem algumas linhas de terapias que elas vêm até quando você está negativo, né? De 0 a 100%, isso é muito bom. Ele vai ajudar vocês a entenderem melhor como está esse nível. E vou dar uma palavrinha bem rápida. Ontem eu fiquei até algumas horas da manhã aí estudando, que eu queria entender como
o plasma, os campos magnéticos e gravitacionais, como tudo isso interagia com a física quântica, com a neurociência, com os campos mórficos, que tudo isso se ligava, para mim ter um entendimento. Até umas 2 horas da manhã eu entendi. Se eu tiver um minutinho, eu quero só compartilhar uma coisa. O que significa tudo isso? As crenças da nossa infância, o nosso campo, como ele está agora, os chakras, o que você pensa, o que você sente, tudo isso está gerando uma energia, uma informação. E o nosso cérebro, ele se conecta com o campo. E o que acontece? Vamos dizer que você esteja vibrando aqui de 0 a 100%, tua vibração na área da prosperidade esteja em 5.000 ou 50.000. Vamos dar o exemplo de 50.000. O que seu cérebro está se conectando? Com essa frequência de 50.000 e o campo magnético e gravitacional. O magnético vai mandar essa sua vibração de 50.000 e o gravitacional vai atrair. Né? Um manda, o outro atrai. Então, o magnético vai mandar essa vibração que você está, com as crenças, com os padrões mentais, seja positivo ou negativo, com a energia que você tá nesse campo, ele vai mandar e o gravitacional vai começar a atrair. E aí nós vamos se sintonizando com pessoas, com situações, com acontecimentos, de acordo com tudo isso que nós estamos vibrando. E o plasma tem todo esse poder, que é uma consciência viva, de nós também ancorarmos a energia, seja na água plasmada, como o Fabrício falou, seja na caneta de plasma, de você querer que ela te auxilie, te ajude nessa elevação da tua frequência. Você pegar a tua caneta, pegar teu GANs e dizer, ó, vamos trabalhar, me ajuda a elevar minha frequência na área da prosperidade, na área financeira. E você pode usar o gráfico para fazer essas medições. Eu tenho certeza que em alguns dias, não vou dizer a quantidade porque eu ainda não tenho esse parâmetro, mas eu sei que em alguns dias a sua frequência vai começar a se modificar. E aí você vai começar a emanar energias diferentes e vai receber energias diferentes. Seu cérebro vai se sintonizar num campo totalmente diferente das infinitas possibilidades, onde tudo vai se transformar. É um gráfico, é um cristal, é a caneta, é um código, é um número, as afirmações, tudo isso vão nos conectando com uma frequência diferente nesse campo. E aí nós vamos atrair tudo de acordo com o que nós estamos vibrando naquele momento. É muito bom esse gráfico, Fabrício, vai ajudar as pessoas assim a todos nós, né? Se ver qual é a sintonia que nós estamos. Lembrando, quando for para nós próprios, tem que estar muito na neutralidade, porque às vezes a gente quer burlar a resposta ali. Então, sempre fica na neutralidade, faz umas respirações antes, né? Tenta não manipular, porque a nossa mente tem o poder de manipular para o lado que a gente quer também. Ainda mais quando é para nós mesmos. Então tem que estar bem centrado para não acontecer isso. E vai medindo a frequência antes, o depois, programa o plasma, programa o GANS. Uma coisa vai ser muito importante também. Nós estamos formando um campo, mesmo campo, que vai ser uma egrégora desses trabalhos com a mesa frequencial. A toda semana, a toda quinzena que nós nos encontrarmos, isso vai ficando cada vez mais forte. Todos nós que vamos acessando esse campo, o nosso cérebro se conecta ali, nós vamos estar emanando energia de prosperidade, de fartura, de abertura de caminhos, se conectando com o dinheiro e nós vamos começar a receber. Quanto mais forte esse campo ficar, quanto mais pessoas estiverem nesse campo, quanto mais pessoas estiverem usando a mesa frequencial, mais mudança tem para todos nós, não só para um. Todos nós vamos se conectar inconscientemente, não precisa nem ser conscientemente, inconscientemente, você vai começar a receber essa frequência, essa energia de transformação e mudança. Era isso que eu queria colocar, agregar Ok. junto no E eu fala. diria mais, todos nós temos nossa vida espiritual. Deus, toda a espiritualidade é abundante. Então, é onde você, nós, e eu particularmente, grátis, particularmente busco também, Senhor, tu sabe das minhas necessidades, tu sabe dos meus desafios, tu conhece. Então,
estou em tuas mãos. E olha, eu faria outra live para dizer para vocês o quão o universo, quão Deus, quão toda a espiritualidade responde. Literalmente isso. Eu já não falo nem esse poder que está nas nossas mentes. Ao final o Edson vai entrar agora falando sobre a mesa, e ao final eu quero trazer para vocês um diário de medições. É um diário para você medir, através da mesa de prosperidade, a sua abundância. É uma ferramenta que você vai acompanhar as mudanças energéticas geradas pelo uso da mesa de abundância e prosperidade. Você pode medir seu dinheiro, pode medir água, pode medir carteira, contratos, pode medir compra de vendas, e por aí vai. Então você vai registrar nesse diário a data, o item que você quer avaliar, o antes, como é que ele estava, e depois você vai analisar o depois. E você pode escrever o que você usou, a intenção, a frequência, e você vai sentir o resultado. Então, é algo que você vai acompanhar isso. É, você vai escrever sua intenção, você vai desejar o que você quer realmente, e aí você vai poder potencializar isso com cristais, com o que você tem dentro da sua realidade, dentro da sua trajetória de vida, dentro da sua jornada de conhecimento, que seja todos os campos da vida. Então, é muito legal e eu vou compartilhar com vocês. Vou mandar o link. É, e fique atento que eu vou colocar aqui no chat. Eu não, e aí você vai ter que copiar e salvar em algum lugar aí do seu celular, tá? E se alguém não conseguir, manda um particular aí para mim que eu envio diretamente para você, tá? Na outra live eu terminei enviando para todos, que eu não tinha como mensurar isso, mas aqui eu quero mandar para vocês e vocês copiam. Ok? Com vocês aí, Edson, por gentileza, é contigo. Gratidão. Então, nós vamos falar sobre a mesa frequencial de prosperidade, e ela é uma ferramenta que ela vem para nos auxiliar todo esse processo. Porque, como o Fabrício comentou com nós, está falando aqui, tudo anda interligado. A sua essência, ela não consegue ser 100% completa na escassez. Isso é com todos nós, não é com um, com o outro, é com todos. Busca de conhecimento, busca de transformação, até mesmo para você estar no curso de Plasma e Gans, se você não tem o capital, você não participa. Tem conhecimentos que são liberados? Sim, tem muita coisa liberada, mas tem coisas que já estão num patamar mais acima. E tudo tem essa troca financeira. Hoje é o dinheiro, antigamente trocavam gado, trocavam peixe, trocavam ferramentas, o que cada um tinha, sempre existiu essa troca. E essa troca não existe só aqui no físico, ela existe nas outras dimensões. Claro, não é dinheiro, mas é outra forma de troca. Sempre existe a troca. O universo é uma troca. E nós precisamos estar cientes disso. De você pegar uma nota de dinheiro, uma coisa que há uns anos atrás eu vi e me chamou muita atenção. O cara pegava o dinheiro e ele passava pelo rosto. É bem conhecido. E dizia: Eu amo dinheiro, como o dinheiro me faz bem. No início, aquilo, quando eu comecei os meus estudos, aquilo entrou como uma coisa, nossa, mãe. Minha mãe sempre falava que dinheiro era sujo, né, para não botar na boca, a mão na boca, e o rapaz passando pelo rosto e tudo. Hoje, o que eu entendo? Você ama sua esposa, seus filhos, sua família, você não gosta de estar próximo? Mesma coisa, o dinheiro, ele é uma energia. Se você não ama ele, não tem como você estar próximo dele. E o dinheiro, ele é libertador. Às vezes nós temos aquelas crenças que o dinheiro ou ter riquezas deixa a pessoa ruim, ou a pessoa faz maldades, os ricos são desonestos. Isso são crenças para nos manter na escassez, na falta. Porque na realidade o dinheiro só vai demonstrar o que você é dentro de você. Porque às vezes você na escassez você não consegue magoar uma pessoa, você não consegue humilhar ela, porque você não tem como. E aí, quando você ganha um determinado fundo, um dinheiro, aí diz: Nossa, o dinheiro
transforma as pessoas. Na realidade, ela só demonstra quem você é em essência aqui dentro. Porque se você é uma pessoa boa, imaginem só, você ganha hoje 1 milhão. Você vai ajudar muitas pessoas, muito mais. Se você é arrogante, aí você vai dizer, agora todo mundo que me sacaneava, que falava mal de mim, agora você é arrogante. Até mesmo não vai jantar, tomar um café, é arrogante com quem atende, porque cria aquela soberba. Mas o dinheiro ele só vem para mostrar quem realmente somos. E o que nós queremos trazer com a mesa? Conectar vocês, nós, todos nós, com as frequências de prosperidade, de abundância, de abertura de caminhos, com esses códigos universais que vão começar a vibrar no seu campo e vão fazer o seu cérebro se sintonizar numa determinada frequência diferente, onde vocês vão poder usar o gráfico para ver o antes, deixam uma semana a mesa ativada e vejam depois como vai ter modificado a tua frequência. Eu garanto para vocês, de todo, vai modificar a frequência. E aí nós vamos começar a se sintonizar numa, vamos colocar assim, numa rádio diferente, numa sintonia diferente. E aí o teu magnético vai mandar e o teu gravitacional vai atrair, de acordo com o que você está vibrando. Você vai conseguir mudar padrões mentais, padrões emocionais que nos prendem, tem questões familiares, coisas de muito passado que, se nós não melhorarmos a nossa frequência, muitas vezes nós estamos presos a padrões familiares de pobreza, de falta, de escassez, de trabalhar apenas para ter o que comer, porque dependendo da família de cada um, teve muitas coisas que passaram até chegar aqui no Brasil, muitos vêm de fora até chegar aqui, as lealdades invisíveis, né? Ser leal a um padrão familiar de que ninguém prospera, tem lealdades a traições, tem lealdades a bloqueios familiares, a cúmplices, tem diversas lealdades. Tem a lealdade da escassez, que ela perdura pela nossa família e chega até nós. Como? No campo. Tem o campo familiar, que vem toda essa energia. E aí o que essa mesa vem? Para tirar você desse padrão. Para tirar todos nós desse padrão. Onde nós vamos ativar a energia da caneta, né? Tem aqui a caneta de plasma, onde você pode conectar ela diretamente na hora da ativação, com toda a intenção. Só ir lá colocar que o plasma modifique, transforme, que eu quero acessar infinitas possibilidades de prosperidade, não funciona. Não funciona. Porque o campo eletromagnético, que é o pensamento e a emoção, o pensamento e o sentimento que gera emoção, ele é muito forte. Então, nós temos que colocar com emoção. Ainda mais as mulheres que são mais emotivas e têm esse poder emocional mais forte que nós homens. Nós somos mais razão. O yang, razão. Mulher é mais yin, emoção. Então, usar toda essa nossa emoção na hora de colocar um cristal, na hora de colocar a caneta, na hora de colocar o gans, na hora de colocar você, sua esposa, sua família na mesa. Tudo isso vai modificar. Tudo isso vai trazer você para um novo padrão vibracional. E, consequentemente, você vai começar a atrair coisas diferentes. Porque nós estamos todos interligados. Todos. Na física quântica, nós falamos uma teia quântica, onde está todos ligados pelo seu subconsciente, onde você muda o seu padrão, consequentemente vai trazer coisas diferentes, né? O magnético e o gravitacional manda e volta, manda e volta. Então nós temos que começar a fazer isso com consciência, mais conscientes do que nós queremos, porque vivermos, se der, deu, se eu puder comprar, eu compro, se não, bota para o mês que vem, se as coisas andar. Gente, não é assim. Isso é um padrão que eles estão tentando nos manter desde o Império Romano, do Conselho de Constantino, onde eles começaram a trazer essas coisas aí de que buscar apenas a Deus e não precisa do financeiro.
que para você ter a parte espiritual, você não pode ter dinheiro. Isso é a maior mentira que nos contaram. Não existe isso. Tudo anda alinhado. Se a fonte ela é criadora da prata, da riqueza, qual pai, qual mãe vai querer que o seu filho viva na pobreza e na escassez? Nenhum. Não existe isso. Então nós precisamos nos sintonizar nessa frequência. E como nós vamos fazer isso? Ativando a mesa. Uma mesa eu vou deixar ativada aqui em casa para todos nós, todas as pessoas que estiverem no curso vão estar ali 24 horas recebendo energia, onde eu vou colocar cristais, cones de cobre para potencializar, GANs, caneta, a minha intenção, a minha energia, tá? Então, eu vou colocar a minha energia, porque cada um de nós temos uma energia para alcançar determinadas coisas. São tudo níveis, né? Você vai estudando, se aprimorando, se melhorando e cada vez você aumenta mais a sua frequência, a sua energia. Então, eu vou usar toda a minha energia, meu potencial, meu poder mental, para fazer essas ativações pro grupo. E aí, nas semanas que nós vamos tendo dessas reuniões, nós vamos todos se ajudando, cada um ativando sua mesa, se potencializando, botando para sua família, para os seus pacientes, para você, para sua esposa, para todos nós. Nós chegamos num momento que nós temos que despertar para tudo isso. E ninguém consegue despertar na pobreza, na falta, na escassez. Porque você fica pensando na conta de água, de luz, de telefone, o que tem que pagar, você não consegue ter tempo para se centrar, para dizer, oh, agora eu vou ver uma live, agora eu vou buscar conhecimento para mim me melhorar. Nós não temos tempo para isso. Então, vamos criar esse grupo, essa egrégora, esse campo, onde todos nós, eu não quero só para mim, não quero só para o Fabrício, quero para todos nós, que todos nós começamos a vivenciar essa frequência, essa energia. Que o magnético mande só coisas positivas e o gravitacional atrai mais do mesmo. Então, nós vamos criar todo esse campo para trabalhar junto. Vamos trazer novas, não vou dizer ferramentas, mas alguns códigos, algumas coisas que pode vir surgindo, né, que a espiritualidade pode passar, alguns códigos para ir colocando, e aí nas reuniões nós vamos passando isso, para o pessoal colocar na sua mesa, assim como eu vou colocando na minha, e vamos todos nos ajudando. Um pega na mão do outro, juntos elevamos a nossa frequência e conseguimos transformar a nossa vida. Você Edson, quer colocar a mesa, Fabrício? Quer quero, comentar mas alguma coisa? Colocar mais antes, alguma coisa? antes eu queria salientar duas coisas. Primeiro, eu amo você pelas sábias palavras e conhecimentos que você traz aí nesses últimos momentos aí de sua fala. Quem tem essa sensibilidade percebe e consegue alcançar essas informações. Poderíamos encerrar essa live aqui só com isso que a gente já que você compartilhou. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: olha, eu peguei meu copo de água, né, e medi a frequência dele antes da água, para você ver como é que as coisas são. Eu medi com a frequência de Bovs. Estava em 3.000. Aí eu peguei um colar, ó, simplesmente coloquei um colar em volta. Isso não tem 10 minutos. A frequência dessa água triplicou. Só para você ter noção, do mundo invisível, do mundo energético, como é que é fora de série. Ou seja, uma água com essa frequência, ela hidrata mais, ela vai nos periféricos do meu corpo, é outra história. Então você imagina, tudo que você amplia a frequência, como é que não funciona, tá? Vou compartilhar com vocês aí a mesa. Se alguém quiser comentar algumas coisas eu vou colocando aí que me vem à mente para falar e eu vou escrevendo e mandando aí para vocês. É bem interessante, porque senão a live vai ficar muito longa e eu tenho que ficar partilhando algumas coisas, então eu coloco aí no chat, atentem para isso. E quem quiser alguma coisa,
Pode falar aí no chat. Esse é o ponto de encontro, tá? Então, estamos aqui para bater papo e conversar e quem sabe até lavar a roupa suja também, dentro do nosso negócio, do nosso egrégora, né? Enfim. Mas vamos lá. Só um minuto, E estou um pouco compartilhando. que você falou, Fabrício, do campo, para vocês entenderem, esse campo que está sendo criado, por mais que um ou outro esteja com a frequência mais baixa, quando você entra em sintonia, você começa a romper aquilo que te trava, você começa a romper esses bloqueios, você está se sintonizando, então, consequentemente, você vai modificar o seu padrão vibracional. Uns mais rápido, uns demoram um pouquinho mais, mas todos vão alcançar a mudança. E conforme cada um vai melhorando, os que estão mais densos, com mais travas, vai melhorando mais rápido. Isso o campo já comprova. Se nós tivermos 100 pessoas, se 3 pessoas começarem a deslanchar com tudo na vida, que eu digo assim, a mesa já trazer grandes mudanças, para os outros 97 deslanchar muito mais rápido, porque o campo já entendeu aquilo. Edson, isso Quer é comentar alguma coisa fantástico. sobre isso? Nós queremos, é um compromisso meu e o Edson, estar toda semana acompanhando vocês. Então, vamos enviar algumas coisas incentivando vocês para que a mesa não fique, tá, tenha só essa empolgação no início e depois não. A gente quer estar sempre trazendo para vocês informações práticas, depoimentos, a gente quer acompanhar, enfim. Então, uma série de trabalhos que a gente quer fazer por trás disso e a gente percebe que acompanhando nesses encontros e tudo a motivação, você vê exemplos de outros e, puxa vida, isso funciona, ó com fulano, ó com cicrano, entendeu? Então a gente quer trazer isso e acompanhar com vocês semanalmente, tá? Eu vou compartilhar aí algumas frases que a Regina me pediu aí, que frases, quais intenções usar quando você coloca uma caneta na mesa. E eu quero crer que o Ronald esteja conosco nessa tarde. Eu reitero, o Ronald tem aquelas mini canetas. Depois eu vou compartilhar com vocês que vocês podem contactá-lo. E também eu quero também depois falar também do Henrico, que tem e produz canetas, e aí são as maiores, né? Então, continue, Edson, eu vou compartilhando aqui na frase. Só para responder uma pergunta aí, a Adriana está perguntando. Podemos mudar a vibração de objetos e aparelhos de nossa residência? Pergunta sábia. Exemplo, sempre quebrei alguns copos de vidro, pratos, aparelhos que queimam. Gente, essa pergunta é massa. Diga aí que eu vou te dizer alguma coisa. O que você diz? Podemos fazer isso? Objetos e aparelhos de nossa residência? Sim, tudo impregna uma energia, os móveis, os utensílios, a casa. Quando começar a quebrar coisas, a energia está muito negativa. O vidro, quando ele se Escutem quebra, isso. ele se parte, ele está eliminando energias. Às vezes a criança está em casa e derruba um copo, o pai briga, a mãe não faz isso. Na realidade, ele está eliminando uma energia. Quando coisas começam a queimar, a eletricidade, problemas na casa, o que que isso significa? Energia. A energia da sua casa está densa. Pode ter entidades espirituais, pode ter ondas nocivas dos aparelhos, pode ter falhas geológicas, onde entra a geobiologia, pode ser o solo. Então, determinadas coisas, brigas, conflitos, discussões, tudo fica na memória informacional. O campo da sua casa, ela também tem um campo. Casas que nós moramos de aluguel, então, uma coisa, eu sempre quando eu entro, que nem nessa nossa que nós entramos aqui, eu e minha esposa, eu faço toda a geobiologia da casa, eu limpo toda a energia da casa, eu tiro toda a informação de todo mundo que viveu aqui, porque senão eu vou me sintonizar com as frequências e energias de outras pessoas, tanto positivas quanto negativas. Se você quiser complementar, Fabrício. Gente, olha só isso aqui. Eu tenho exemplos e histórias. Aquilo que te faz bem, agradeça. As coisas inanimadas pode até parecer estranho, mas vamos pensar aqui. Agradeça aí o dinheiro que está na sua mão, o copo de água que te nutre, um grafito que está à sua disposição.
chega nas coisas que te servem no dia a dia. O meu Mac aqui, agradeço. Quanta coisa esse Mac faz. Minha vida está aqui nesse Mac, eu agradeço. Então, pode parecer estranho, mas as coisas inanimadas, isso aqui é um objeto inanimado, não tem vida, entendeu? Elas não são inanimadas quanto parece. Segundo a física quântica, tudo é feito de campos vibracionais. Até os átomos de seu dinheiro e da sua moeda possuem movimento, estrutura, ressonância. Então, tudo aquilo que tem campo responde ao campo da gratidão. Nossa, eu tenho uma experiência aí de um neurocientista famoso. Ele tinha um carro e ele, toda vez que entrava nesse carro dele, ele agradecia. E o carro não quebrava. E ele agradecia e ficou por anos assim. Até que um dia ele ficou muito próspero e rico. E um amigo dele falou assim: rapaz, troca de carro, você tem dinheiro para comprar o carro que você quiser, a BMW, vende esse carro. Depois de muita insistência, ele pegou e vendeu para esse amigo. E o carro dele ficava anos. Ele conta essa história. Depois eu mando para vocês aí, quem quiser. Essa história é muito bonita. E aí ele fala que ele desfez do carro e passou para o amigo. O amigo dele, daí uma semana, liga para ele. Fala assim: cara, que carro que você me vendeu que não quebrava? O carro desintegrou, desmontou e foi salientando vários problemas que o carro aconteceu. Nem seguro aceitou mais o carro. E aí ele conta, falei, cara, olha só que coisa. Eu vivia o tempo agradecendo meu carro. Então a neurociência mostra que a prática da gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro, libera dopamina e organiza as atitudes. Então, aquilo que você tem em casa, agradeça. E você vai ver. Meu computador, de vez em quando, travava. Eu falei assim, cara, o que é isso nesse computador? Eu levava pro o técnico, ele fazia lá o que tinha de fazer, voltava travando. Aí eu falei, sabe de uma? Vou começar a agradecer esse computador. Eu falei assim, cara, como que tu é bom demais? Tu é uma maravilha, tu é veloz demais. Eu abro 10 páginas e tu não trava. Olha, eu sou suspeito de dizer que meu Mac nunca mais travou. É um negócio absurdo. Enfim, segue aí. Muito pontual a sua pergunta, viu, Adriano? Então agradeça os copos que você tem em sua casa. Depois você vem contar pra gente o que pode acontecer. Eu estou Vou só dar uma compartilhando aqui. complementada nessa parte do que você falou até do computador, de você levar para arrumar e tudo. Uma coisa que eu já notei muito, fiz os testes, nosso celular. Se você pegar o celular, chega uma hora que ele começa a travar, às vezes ele carrega, demora mais tempo para carregar, chega a 20, 30% ele desliga, e eu comecei a aplicar reiki. Ele volta ao normal. Por quê? Porque ele tem a informação aqui no celular, todas as conversas, os vídeos, tudo que você vê, aquela caixinha, ela fica com toda aquela memória informacional. Quando você começa a aplicar o reiki, ou no computador, na TV, no rádio, qualquer coisa, você vai começar a limpar a memória informacional que aquele produto está. Você vai deixar ele de uma frequência mais baixa, ele vai elevar, porque tudo tem a sua frequência, tudo vibra, nada está parado. Então, quem aplica reiki ou gráficos, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Que nem aqui, ó. Esse aqui é o gráfico desimpregnador. Quem não tiver, depois eu passo para o Fabrício, ele pode passar no grupo. Você pode colocar lá teu celular. Quem trabalha com pêndulo, pêndulo de cristal, sempre coloco o meu aqui, porque depois de 2, 3, 4 leituras aí, quando vê o pêndulo do nada cai e quebra, para dissipar a energia. Então, esse gráfico, ele limpa essas energias. O próprio computador, você pode colocar aqui o note em cima, ele vai limpando, porque tudo vai puxando aquela energia. Tudo começa a vibrar de acordo com o que você vê, escuta, sente, o que acontece na sua casa. Então, é muito, muito interessante essa pergunta e trouxe um ar bem grande de conversa. Ó, eu gostei da frase da Lúcia aí, ó. Tudo é o seu sentimento. A mente não é você. Você deve controlar a sua mente. Tem aquele ditado, né? A nossa mente muitas vezes mente. Então você deve controlar a sua mente. Olhe e reflita seus pensamentos. Faça suas escolhas e mude a realidade. Uau. Continue, Edson. Isso. Estou compartilhando as frases já já Você aí. quer colocar? Ah, tá. Tá. Vou colocar. Então, prosseguindo, eu acho que o Fabrício vai colocar a mesa para nós darmos uma olhada.
Já tá Imaginem aí. só, nós colocamos frequências que representam a prosperidade financeira universal. Isso é muito poderoso. Códigos de Andrômeda, que vão representar prosperidade, abundância, abertura de caminhos. Arquétipos. O que são arquétipos? Inconsciente coletivo. Consciente coletivo é um campo coletivo onde todos nós podemos acessar a energia de um arquétipo. Um arquétipo é uma energia que vai moldar a sua vida. Talvez consciente, a grande maioria da população inconscientemente. Todos nós estamos vivendo um arquétipo. Seja o curador, seja o arquétipo da parte da prosperidade. Depois eu vou colocar vou trazer para vocês ali lá no grupo, para vocês entenderem. Todos nós estamos vivendo um arquétipo. A mesa, ela traz energias arquetípicas para nós trabalharmos o quê? O subconsciente, que é a caixinha onde nós queremos atingir, que é ela que vai mudar, ela que vai trazer coisas melhores para todos nós. Então, tem o trevo de 4 folhas, tem o arquétipo da barra de ouro, tem o arquétipo do dinheiro, tá? Atrás disso tudo tem o arquétipo da águia para trazer força, coragem, visão, voos altos. Então, ela está totalmente pensada para atingir tanto a sua frequência vibracional do seu campo, seu subconsciente, seu inconsciente, o consciente, e tudo isso gerar uma bola de energia que você vai emanar com o campo magnético e vai atrair com o gravitacional. Você vai elevar toda a sua energia. Os gráficos radiônicos, por exemplo, que temos aí, eles vão começar a emanar ondas de forma. Essas ondas de forma começam a modificar a sua realidade. Por exemplo, o turbilhão com o prosperador, ele vai começar a girar, transformar toda a sua vida para a área de prosperidade. Gráfico sorte e sucesso vai começar a trabalhar sorte e sucesso na sua vida. Desembaraçador material, desembaraçador financeiro, vai começar a desembaraçar laços, nós, bloqueios, travas, padrões mentais, crenças, às vezes, que estão muito enraizadas, sejam nossas, sejam da nossa ancestralidade que vai passando. É que nem a receita da vovó. Todo mundo faz no automático. A mulher ou o homem, às vezes, vai lá e faz a receita da vovó no automático. Nem tem a receita, tá tudo já na cabeça. Mesma coisa, as coisas negativas, as crenças de não merecimento, as crenças de pobreza, de falta, de não ser digno. Tudo isso passa pelo campo e nós acessamos tudo isso. Então, esses gráficos, eles vêm para romper tudo isso, para colocar vocês numa energia mais elevada. E aí vem o gráfico. Usa o gráfico que o Fabrício está passando para todos nós. Faz a sua medição antes, faz a sua medição depois. Após alguns dias, você já vai ver diferença. Eu tenho certeza. Aí nós temos, ó, o código, ou um dos 72 nomes de Deus em hebraico, que é Yud Revorê, que é que na Bíblia lá aparece o W, o Y, W, H, Y, acho, se eu não me engano é isso. Se eu falei errado, vocês desconsiderem. Então, esse é um nome sagrado que na Kabbalah nos conecta com a energia universal. Então, nós vamos entrar no fluxo divino universal, que é prosperidade, que é abundância. Nós queremos se sintonizar com a energia que rege no universo. O universo não trabalha com escassez. O universo trabalha na linha da prosperidade. É nós que, com as crenças, com os bloqueios, com o que o sistema nos coloca, começamos a vibrar no medo, na falta, na escassez, que não pode, não consegue. Então, a mesa vai trazer nós, de novo, para o nosso fluxo original, que é esse fluxo de movimento. Todos esses códigos vão trabalhar tudo isso. Temos a representação também do subconsciente, onde podemos colocar crenças fortalecedoras direto no seu subconsciente. Temos o nosso mental, onde podemos colocar pensamentos positivos para termos diariamente ou para trabalhar diariamente na nossa mente o que nós estamos buscando.
seja um projeto, seja a venda de um imóvel, um carro, alguma coisa, seja uma meta, um objetivo que você está buscando, coloca no mental para começar a ter o fluxo. Nós temos em média 4, 5 mil pensamentos por dia. Então, nós temos que começar a colocar esses pensamentos positivos do que nós estamos buscando. Temos códigos Grabovoi, que nem temos o que falar aí sobre Grigori Grabovoi. Ele tem certeza que ele recebeu essas informações aí, ou canalização, ou intenção, alguma forma, mas eu sei que ele acessou. Como funciona? Não sei se vocês já ouviram falar do professor Hélio Couto. Nem não ouviu, escute o professor Hélio Couto. Ele conseguiu acessar o campo de informação onde estava disponível esses códigos. Os códigos estão disponíveis no inconsciente coletivo, ou alguns chamam de registros acásticos, éter, prana, e que tudo é o plasma, é o campo plasmático, né? Hoje, com o conhecimento que nós temos, é o campo plasmático. Então, consegue acessar todas essas energias. Por exemplo, código 520, dinheiro imediato, dinheiro inesperado. Código 318798, que está aqui no potinho de ouro. Tudo é possível. Temos códigos de prosperidade. Temos um gráfico aí que ele vai ter 11 vezes o número 9. 9, 9, 9, 9, 9. Esse símbolo, ele representa a abundância financeira, um código universal. Temos a flor da vida que vai regenerar todo o campo para trazer à tona, para trazer novamente o nosso fluxo original como essência divina, como centelha divina, como filhos do Criador, para acessarmos novamente a nossa herança divina. Porque isso, nós não estamos fazendo nada além do que seria normal. Nós acessarmos o fluxo divino da prosperidade e da abundância. Isso seria o normal para todos nós. Então é isso que a mesa vai trazer. Tem mais códigos? Tem, mas para vocês entenderem, esse é o fundamento, nós elevarmos a frequência, criarmos um campo quântico para acessarmos tudo isso, criando uma egrégora entre todos nós, criando um grupo informacional, onde um vai ajudando o outro e todos nós nos ajudamos. Você quer complementar, Fabrício, com alguma coisa? Não, não, eu coloquei aí algumas frases, 10 frases. Copiem, por gentileza, vocês, é, que você pode usar quando colocar a sua caneta ou qualquer outro dispositivo, qualquer caneta que você tem. Eu coloquei a caneta B, mas pode ser qualquer caneta. E até mesmo qualquer dispositivo, um colar, alguma coisa que você tem dentro dessa questão. E aí entra também não só a caneta, mas cristais, enfim. A gente quer sempre dar exemplo nesses encontros e trazer experiências de cada um que a gente vivencia. A gente trabalha e vivencia essa experiência que quer compartilhar com vocês. Então, é isso, Edson. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para Tá. Deixa nós eu ver aqui podermos se ir? tem alguma. Onde as frases estão? Eu coloquei, vou colocar tudo de novo aqui as frases. Eu coloquei respondendo já você aí, ó. Tem tá aí no chat. Cria o hábito de ver o chat. Isso a gente compartilha muita coisa aí no chat aqui, tá? No celular. Deixa eu ver onde é que tá no celular. Aí, ó, tá escrito chat. Tem 28 já mensagens. Então, epa, eu tenho que colocar em duas partes o assunto aqui, porque o chat só aceita mil caracteres por vez. Então, eu estou compartilhando aí a segunda parte. São frases que você pode usar, de afirmações, pode resumir. Eu acho que eu vou até botar essas frases mais resumidas, porque elas são muito grandes. Ok. Então, eu vou colocar aí. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, ou se quiser, até liga aí o microfone, tá? E pode perguntar algumas dúvidas, qualquer dúvida.
sobre a mesa, sobre. Ok, agora eu fiz chaves bem curtinhas, eu vou compartilhar aí também. Então, vendo se tem alguma pergunta ou algum comentário. Eu vou dar uma Ok. complementada sobre a parte das frases que Ó, você está colocando, o Fabrício. Henrico quer Eu tenho falar. uma. Você quer. Fala, Henrique. Diga, Henrico, Fala pode que eu ligar seu comento da microfone. frase. Eu vou Bom, interromper aqui. para a gente pegar as frases que você colocou, nós temos que entrar na gravação e na gravação eu não sei se aparece o chat. Desculpa a minha ignorância. E, mas o que eu quero dizer é que dá mais trabalho. Se você pudesse pôr no grupo, a gente abre o grupo no Zap e aí já pode ler, pode imprimir, se quiser, para repetir algumas vezes ou para usar no dia a dia. Entendeu? Ok, muito pontual a sua observação, gratidão. Aí eu vou pegar as frases. Primeiro agradeço a Regina, que solicitou, e agora você que deu essa sugestão aí, fantástico. Eu vou colocar lá embaixo do diário que vocês vão receber, que aí vocês vão. Eu fiz até o diário sem aquele colorido, sem foto nenhuma, para facilitar a impressão, que é preto e branco, enfim. E vou botar todas essas frases lá, viu? Outra coisa que eu queria comentar. A sua jaqueta é massa, viu? Bonita pra caramba, viu, Henrique? A minha, É... a minha, eu comprei na Itália, quando eu estive na Itália. Ah, tá vendo É aí? italiano. Show, show, Italiano show. para roupa, né? Tem Principalmente, origem. principalmente roupa para homem, para mulher também. Em Milão, é, É a eles são. capital da moda, né? Do mundo. Ok, Em ok. Milão, estava frio, eu comprei lá. Tá aí. Maravilha. Obrigado Obrigado. aí pela observação. Agradece ao Henrique aí, amigos. Eu vou colocar lá no chat todas essas afirmações. Olha, nós já estamos já dentro do nosso horário para finalizar. Então, Edson, tem algumas Eu informações aí? quero deixar uma informação bem importante referente às frases. Duas coisas que vocês vão fazer, que podem fazer. Primeiro, tem que usar a emoção na hora. Não é só falar a frase da boca para fora, não vai adiantar nada. O que que vocês podem fazer? Pegar a frase, pegar o relógio que o Fabrício está montando, que ele montou e vai passar. Você fala a frase e você pode ir lá e ver com o pêndulo quanto por cento você está em coerência com o que você está falando. Para você começar a entender que quando você colocar a emoção, você vai se sintonizar com aquilo. Para depois não dizer, às vezes a gente escuta muito que as frases não funcionam, que as coisas não se modificam, mas é que a gente não busca a mudança realmente. Então tem que ser com o coração. Só falar não adianta. Então você pode medir qual é a coerência que você está, de 0 a 100%. Quanto eu estou, tanto a 0 a 100% positivo quanto negativo. Quanto por cento eu estou em coerência com essa frase que eu estou falando? Quanto por cento eu estou realmente me conectando com essa energia para ela trabalhar o campo sutil e trazer isso para nós? Porque ela traz. A frase vai modificar o padrão para você acessar uma nova informação. Mas por isso que tem que ter emoção. Se não tiver emoção, pode repetir a frase aí 40, 50 dias e não muda. Então, era isso que eu queria colocar. Maravilha. Edson, enquanto eu estou aqui compartilhando para os senhores, e aí eu já vou fazer o seguinte: vou aproveitar a deixa do. Mas aí eu tenho que saber, não. Eu vou. Não dá não. Tá, eu vou ter que compartilhar aqui. Vocês vão ter que copiar esse link aí. E aqueles que não conseguir, me pede que eu emito pessoalmente, tá? Responde aí uma pergunta aí, Edson. A Terezinha queria saber. Não, Terezinha não. A Lucimeire gostaria de ter uma informação assim. Tenta, como você puder aí, dizer sobre arquétipos. É fora de série. Uma tatuagem se torna um arquétipo. E mil uma coisa na vida da gente. Então, responde essa pergunta, por gentileza.
O nosso subconsciente, nós vemos as coisas físicas. Vou dar um exemplo. Você vê uma borboleta. Borboleta, ela representa uma imagem arquetípica, que para nós é uma borboleta consciente, subconsciente, mudança, transformação, florescer, crescimento. O subconsciente, ele é aquilo. Um exemplo. Nós temos uma história arquetípica, seja a história do herói, seja a história do cuidador, seja a história do rebelde, tem a história do mestre. O que que isso significa? O nosso subconsciente tem mais arquétipos, tá, pessoal? O nosso subconsciente, nós estamos conectados com uma história. Vamos dar um exemplo. Você tá lá, sua mamãe tá doente, seu papai, alguém da família, você fica um longo tempo cuidando das pessoas, ou você trabalha como cuidador. Inconscientemente, você se conecta, você vive uma história de uma pessoa que é cuidadora. Tem um lado positivo, que as coisas se transformam, tem um lado negativo. Como nós vivenciamos o arquétipo do curador, do cuidador, perdão, fazendo funções de quem cuida. Outro exemplo, o arquétipo do herói. Pode ver os filmes de herói. O bonzinho, não é assim que se chama o... Tem o vilão e tem a pessoa do bem. O do bem sempre perde, acontece, passa um monte de provações, um monte de coisas ruins, até que ele vai lá e vence. Essa é a jornada do herói. Nós começamos a crescimento pessoal, expansão de consciência, a mudar padrões que nós tínhamos. Você começa a fazer uma revolução na sua vida para essa jornada do herói, onde você deixa velhos padrões para trás para você crescer. O exemplo do arquétipo, eu usava muito o arquétipo do mago, tá? O que que significa o arquétipo do mago? Ele consegue modificar energias, ele é um manipulador de energias. Como nós nos conectamos com o arquétipo do mago, por exemplo, o Senhor dos Anéis, o Gandalf, o mago, manipulação de energia. Não quer dizer que você vai ir lá e vai fazer magia negra, batuque, mandinga para ninguém, né? O universo ele é regido por energias. Então você vai aprender a manipular essas energias. Eu sou terapeuta, trabalho com diversas pessoas, então tem que saber manipular as energias para ajudar no tratamento, para ajudar no bem-estar, no equilíbrio. Vou dar uma palavrinha bem rápida para não consumir muito tempo. Eu trabalho com os arquétipos, ajudo a pessoa a encontrar qual é o arquétipo que está regendo a sua vida e também a modificar os arquétipos. Morava em Vacaria, cidade do Rio Grande do Sul, com meu pai, isso há 5 anos atrás, quando eu fiz esse curso, e nós estávamos vivenciando os arquétipos. Eu vivenciei, estava ativando a conexão com a... Todos nós temos no nosso subconsciente todos os arquétipos. Você escolhe qual arquétipo você quer vivenciar. Os arquétipos são energias primordiais, histórias. Você começa a se sintonizar com aquelas histórias, tipo um filme de Hollywood. E aí eu estava com o arquétipo do mago e eu queria muito comprar uma Bíblia. E eu estava vivenciando o arquétipo do mago e soltei. Ah, quero comprar uma Bíblia e vou comprar. Mas não coloquei nome nem nada que eu queria. Certo dia eu fui no centro, isso não acho que nem uma semana depois eu fui ao centro, estava tomando um sorvete, chegou uma moça, catadora, estava catando latinha, começou a conversar, paguei sorvete para ela, conversamos um monte e no final ela disse: Moço, eu queria te dar um presente. Você aceita? Eu disse: aceito. Ela foi lá, um sacão, acho que tinha mais de 2 metros de altura, cheio de lata, num bolsinho na lateral. Ela tirou uma Bíblia. E a Bíblia estava toda marcada, locais de cura, de prosperidade, e me deu. E aí, claro, aceitei a Bíblia, tudo até esse ano que eu fiz uma doação dela para um grupo de caridade. Mas o que isso significa? O que o mago nos traz? Esse poder da manipulação das energias, de co-criar a sua realidade. Aquilo ali foi uma experiência real de você estar vivendo a história do mago e criar a sua realidade.
Cada arquétipo tem o lado positivo e tem arquétipos que têm o seu lado negativo. Então nós temos que cuidar para não viver o lado sombra, como chamamos de cada arquétipo. Deixa eu ver aqui. Edson, põe aí seu Vou falar. telefone para alguém que quiser contactar. Edson também atende online. E eu tenho vivenciado algumas experiências bem impactantes. Olha, é uma pergunta da André aí, Edson. Conseguimos localizar nosso arquétipo se pendularmos em um biômetro? Antes de você responder, amigos, eu já coloquei aí o link dos três presentes aí, ó. O primeiro é um diário. Se você clicar nele, ele vai abrir no seu celular, no seu computador, e você salva. O segundo é um PDF que eu trouxe no início, que fala como você usar o terceiro aí, que é o gráfico. Fantástico esse negócio. É surreal isso aí. Então, é, grave isso aí. Ó, a Lúcia colocou um comentário aí sobre arquétipos. São um conjunto de representações que existem no nosso inconsciente coletivo. São figuras de nós, seres humanos, que cultivamos a partir de experiências repetitivas vividas por outras pessoas em épocas distintas e que são usadas para explicar histórias. São desejos comuns partilhados por todos nós. Você imagina em São Paulo, na Avenida Paulista, ali, os arquétipos que a gente vê tatuado, hein? Escuta, Edson, responde aí, Andréia, aí, se consegue localizar nosso arquétipo e como é que seria isso? E depois Henrico. Consegue. Tem os arquétipos junguianos, que são os 11 arquétipos de Jung, que foi alguns que eu citei, o curador, o cuidador, o mestre. Tem esses arquétipos. E tem, eu trabalho com os 22 arcanos maiores do tarô, que são arquétipos, que se assemelham com os 12 de Jung e tem alguma coisinha a mais. Esses arquétipos eles foram trazidos pelo professor Hélio Couto, e eu fiz esse curso, então é muito interessante. Um dia a gente vai fazer a avaliação, saber qual arquétipo você está vivendo nesse momento, Não se é vai o lado queimar do... olhar para baixo. Só um minutinho. E tá. Ok, Edson, continua. Era só uma E interferência aqui. qual seria o melhor arquétipo para aquele momento, seja profissional, seja financeiro, relacionamento amoroso, porque nós podemos viver qualquer arquétipo. Você começa a entender que para determinada situação é a mesma coisa aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Mesma coisa que atrás de mim tem uma águia. Conscientemente vocês estão vendo uma águia. Você tem 2 minutos para falar. Inconscientemente, consciente, força, poder, coragem, voos altos. Então, uma imagem ela pode modificar o seu dia. Você quer ter força, equilíbrio, bem-estar num dia, você pode pegar, ver uma imagem do cavalo que ele traz força, vitalidade. Então, as imagens dos animais de poder também são arquétipos que trazem essa energia. Mas ele tem arquétipos mais profundos que são as energias primordiais, as primeiras energias que foram criadas, que várias civilizações já viveram, já tiveram isso, e até hoje tem. Nós nos conectamos, podemos vivenciar uma energia. Aí tem Ok, diversos nomes, né? legal. A Lúcia fala aí que numa meditação conectei com os arquétipos, vi um leopardo andando ao meu lado e uma águia voando. A Lúcia é neurocientista, então se liga aí. Sabe o que que acontece, É, Lúcia? Quando acontece isso, não... Tá. só um Eu minutinho, só ia dizer para ela que normalmente sem meditação pode falar. pode ser o teu animal de poder. Normalmente, quando é meditação, é o animal de poder. Porque que nem a águia, por exemplo, o leopardo, eles são animais de poder, claro, eles têm uma energia arquetípica, de força, de coragem, tudo, mas são animais de poderes que vêm para te ajudar na tua jornada, na tua transformação. Ok. Mas é Olha, muito bom. só uma sacada, pode ficar à vontade. A Lúcia pegou o link lá que eu mandei aí no coisa e jogou no WhatsApp dela, como se fosse para mim. Porque aí fica registrado e toda vez que ela quiser, ela vai lá e acessa lá. É uma boa ideia. Henrico, e logo depois a Lúcia parece levantou a mãozinha também, mas Henrico, pode falar aí. Abre seu Eu fiz microfone o aí. mesmo. Eu copiei o link e mandei no meu
no meu WhatsApp, que eu tenho do meu nome mesmo. Eu tenho no WhatsApp o meu nome. Eu também faço isso. Legal essa sacada. A minha pergunta é, quando o Edson falou em mago, eu lembrei do mago Merlin. Que mago é esse? Eu estou entendendo errado. Mago? É mago mesmo? Eu conheço o mago Merlin, Qualquer, não sei. qualquer mago, ó, um exemplo aqui, ó, é um mago. Ah, No esse é um gnomo, inconsciente, não, no gnomo. subconsciente, Não é um não, gnomo, esse é um isso aí? mago. O nome pode ser um, não, esse é um mago. Pode ser um mago Sim, Merlin, pode ser. O nome é indiferente, é a energia que você vai se conectar. Que tá. aí ela vai começar a trabalhar no teu subconsciente, você vai mudar a forma de agir, de pensar, as coisas começam a se movimentar. E todos nós estamos vivendo um arquétipo, consciente ou inconscientemente. Todo Tá mundo certo. vive uma história, Ok, obrigado. positiva ou negativa. Ó, só analisando, é importante a gente entender essa questão de mago e muitas vezes até religião. O mago, ele não é originalmente um bruxo, um feiticeiro, um sacerdote de alguma. Ele é um símbolo psíquico, é um modelo interno de consciência transformadora, que isso está presente em todos nós. Então, a diferença é que um atua num plano psicológico profundo. O outro atua muitas vezes na fé, em crenças, em ritos. Enquanto um usa intenção e linguagem, ação, o outro, quando eu falo misticismo, religião, usa dogmas, ritos, enfim. Um é facilitador de integração entre mente e corpo. Muitas vezes o outro é sagrado, separa o sagrado do mundano. E, enfim, é só uma observação. Parece que Lúcia queria falar aí um pouco sobre. É muita coisa que a gente quer comentar, mas nosso tempo já foi. Quer comentar algo, Lúcia, para a gente já finalizar? Não, né? Eu vi Não, que a era mãozinha só levantou. confirmando que o Edson falou sobre o arquétipo, quando eu mencionei que numa Ah, tá. meditação eu me conectei, e é a força nossa, né? A gente, quando conecta com esses arquétipos, em meditação, ele vem nos mostrar que ele está sempre presente em nossa vida. E a gente pode nos conectar com a natureza, né? Recolher, meditar, para que você possa se conectar e mudar a sua situação, a sua frequência também. Ele nos ajuda. É isso. Lúcia, eu queria aproveitar aí já a sua fala. Eu queria que falasse um pouco de você. Você tem formação em neurociência e abre um Sim, eu pouco esse fiz. currículo aí teu, por gentileza. Deixa eu falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Boa tarde para todos. Eu sou pedagoga, né? Estou em transição. Eu já dei entrada na minha aposentadoria, fazendo oração aqui, porque está muito complicado o INSS, mas vai sair. E aí, eu sempre quis olhar esse lado espiritual. E aí eu fui fazer curso de terapeuta cognitivo. Antes disso, eu fiz neurociência, né? Eu fiz pós-graduação em neurociência, me foquei bastante nos comportamentos humanos. Eu gosto muito de trabalhar o comportamento de cada um, olhar a fisiologia dele, a biologia, e trabalhar essa parte comportamental dentro da neurociência, porque está tudo ligado com a mente e o físico. Se você não cuida da sua mente, você não vai cuidar do seu físico, porque está ligado nos seus sentimentos. Os seus sentimentos, às vezes, é a sua mente que você deixa comandar. E você não pode deixar que isso aconteça, porque quem tem que comandar a sua mente é você. Então, nós precisamos perceber os nossos sentimentos para que a gente possa comandar a nossa mente. E é muita coisa, Fabrício, dentro da neurociência, que é grandiosa, né? A neurociência está muito ligada à física quântica também. Então, é muito grandioso. Eu amo estudar tudo que se envolve
pessoas, tudo que se envolve natureza, tudo que se envolve a física quântica. Eu gosto muito de estudar. Estou Ok. amando estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço né? por você compartilhar isso conosco. Na verdade, eu quero chamar a atenção para vocês que nessa live aqui eu estou aqui ensinando o Pai Nosso Vigário. Porque nós temos grandes mestres aqui e eu poderia, pelo pouco que eu conheço alguns aqui, a Terezinha é uma sumidade, tem suas formações, a Mônica, que não está aqui conosco, a Matuxa, que é uma professora na Faculdade de Ervas, enfim. Temos a doutora Dolores aqui conosco. Temos a Margarete, que já está anos-luz da minha frente do plasma. E outras, a Lúcia também, e outras que eu não conheço. Então, é uma honra muito grande, isso me emociona muito estar aqui com vocês. Gratidão por essa oportunidade, por poder compartilhar com vocês e somar, e vocês me trazem essa energia. Eu preciso finalizar. Eu queria dizer para vocês o seguinte: se alguém tiver alguma coisa para dizer assim que precisa dizer, não tá para sair dessa live sem dizer, pode dizer. Senão, eu vou dizer para vocês o seguinte: que hoje nós ativamos aqui. Algumas vezes eu tenho que dizer para o universo para que ele devagar, porque o santo aqui é de barro. Então, hoje nós ativamos mais do que gráficos, objetos, ativamos ferramentas, ativamos campos, frequências. Por vezes, nós até limpamos o que não nos serve mais. Começamos a fazer isso. Nós abrimos espaço para um novo e nos reconectamos com essa verdade essencial. Prosperidade começa de dentro, da nossa mente. Dinheiro não é apenas papel ou números. Dinheiro é extensão do que está aqui dentro da minha consciência. É espelho do meu merecimento. É um reflexo da minha vibração. Que você leve nesta oportunidade mais do que informação. Essa live eu vou estar subindo no YouTube. Compartilhe com outros. E lembrando, se inscreva lá no YouTube. Sempre que você for escrever, compartilhe, dá o seu joinha lá. Isso você está compartilhando. Você está transbordando para os outros. Isso é prosperidade, é abundância a transbordar. Então, que você leve um estado novo, uma nova postura, uma coragem para você confiar. Leve intenção para você cuidar da sua energia. Leve gratidão até mesmo pelas suas cédulas, pelos boletos pagos, pelo pouco e pelo muito que chegar às tuas mãos. E porque tudo que você abençoa se multiplica. Tudo que é acolhido com amor, com gratidão, se transforma. Que a luz dessa live, dessa mesa, de todas essas frequências continue irradiando sua vida nesse domingo e nessa nova semana que se inicia. Continue irradiando seus caminhos, suas relações. Que você lembre disso. Você é a mesa, você é o campo, você é a fonte. Gratidão, muita gratidão por você vibrar conosco nessa oportunidade e até a próxima. Terça-feira de manhã estaremos juntos aí na live e à noite também. Forte abraço, Gratidão. gratidão a todos. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Gratidão aí pelo que compartilha comigo. Forte abraço aí. Até. Gratidão a todos. Boa noite. Gratidão. Boa noite.